Olá, gente, sejam bem-vindos ao Pode Claramente. Estamos aqui com mais um episódio poderoso e hoje nós temos aqui algo muito especial, alguém muito especial. Mas antes, vamos falar aqui o versículo que não podemos deixar de falar. Salmo 119, versículo 105, é 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. E esse é o propósito desse podcast, trazer clareza para o seu coração e através da palavra de Deus, através desses testemunhos, desses convidados que são tão especiais. E estamos aqui com a maravilhosa Gabriela Duarte. Vai dar um oi aqui para vocês. Oi, gente. Muito bom estar aqui. E hoje vocês vão sair daqui muito energizados, motivados, porque ele é fogo puro. Vai falar com a gente. Então, eu vou passar para vocês o nosso convidado especial, Bispo Saulo Quaresma. Tá aqui com a gente. Ô, Glória! Ô, Glória! Ô, Glória! Alegria imensa estar com vocês aqui hoje no podcast Claramente, hein? Claramente. Meu Deus do céu, alegria imensa. Ter assistido os outros podcasts de vocês, sempre sensacionais, um prazer imenso estar aqui junto com vocês hoje. Muito bom. Vocês estão vendo, né? A motivação em pessoa, o jeito. Sempre não tem como ficar perto do Bispo Saulo sem ser motivado, sim, né? É uma marca do Senhor, assim, aonde o Senhor chega, o Senhor muda o ambiente. Sempre foi assim, Bispo? O senhor sempre foi, desde novinho, sempre pequenininho assim ou não? Olha, eu sempre fui eu, assim, né? Sempre fui eu, mas não era tão solto desse jeito, não. Eu sempre fui assim, com os amigos e tudo. Eu nunca fui uma pessoa triste. Eu nunca fui triste. Nunca fui para baixo, nunca fui triste, nunca fui uma pessoa de ficar, né? Eu sempre fui observador, né? Observava e gostava de comemorar, sempre gostei de alegria. Sempre gostei da alegria, sempre a alegria estimula-me, sempre, né, foi. Mas é lógico que nada se compara ao dia que eu tive um encontro com Deus. O dia que eu conheci o Espírito Santo, tive uma experiência com Deus, aí eu turbinei de vez. Aí assim, aí eu fui livre, sabe? Aí Deus destravou tudo. Destravou tudo, aí eu encontrei o que eu queria. Aí realmente eu fluí, né? Eu fluí para valer com o dia que eu encontrei com Deus. Excelente. Então, já aproveitando, fala um pouquinho pra gente, como é que foi esse encontro com Deus? Como que o senhor conheceu Jesus, assim? Glória a Deus. Eu tive um encontro com Deus em uns 20 anos atrás, né? Mas quase 20 anos atrás, eu tive um encontro com Deus. Eu fui a primeira vez, eu odiava a igreja, abominava a igreja, falava mal de igreja, excomungava pastor, ridicularizava pastor, falava mal de tudo que era de igreja e de crente, era anticrente praticamente, né? Eu era uma pessoa assim, do mundo, queria viver, queria curtir, queria experimentar a vida, vivia para os meus prazeres, vivia para as minhas vontades. E foi parar na igreja? E fui parar na igreja, porque eu conheci uma menina um dia, estava lá, era amiga de uns outros amigos meus, conheci a menina e ela falou da igreja, falou, tem igreja muito boa que eu vou e tudo. Eu, que legal, mas não estava nem aí para igreja, que legal que nada, eu não queria saber nada, né? Mas ali fiquei meio interessado naquela menina e tal, mas falei, mas a menina é crente, não vou em igreja de crente, não gosto de crente, Aí eu estava um dia em casa assistindo televisão e eu falei que eu cismei, mas não cismei, né? O Espírito Santo falou comigo aquele dia, vai naquela igreja. E eu achei que eu fui interessado mais na menina, sabe? Assim, o pano de fundo foi a menina, mas eu não iria na igreja de crente de jeito nenhum, né? Então eu decidi na igreja, naquele dia, cismei, na verdade, foi o Espírito Santo, falou, vai. E eu fui. Fui contra todos os preconceitos que eu tinha, falei, eu vou lá. Chamei um amigo meu, falei, nós vamos naquela igreja daquela menina lá hoje, vamos lá. E fui na Sara Nossa Terra de Belo Horizonte, entrei a primeira vez. Você foi um dia normal de culto? Fui no Arena Jovem. Ela me chamou para ir no Arena, fui no Arena, cheguei lá, fiquei com o olho bem arregalado, porque imaginei que ia expulsar demônio, falei, sei lá se eu tenho medo, né? Então, falei, deixa eu ficar bem esperto aqui, que eu sei lá. Fiquei com o olho arregalado, falei, eles vão falar de dinheiro até não poder mais, vão expulsar demônio, cheguei lá, quase todos os preconceitos que eu tinha desabaram, caíram por terra, porque eu cheguei em um ambiente maravilhoso, uma música, um louvorzão,
para cima, emocionante, ali, né, e aquela coisa, falei, não, um povo legal, um povo bonito, achei que a igreja era só lugar de gente ignorante, povo bonito, povo gente boa, povo para cima, E um você povo já legal. gostou já de cara? De não? cara, falei, nossa, que legal, que lugar bacana. Fiz oração de entrega, entreguei minha vida para Jesus, fiz oração, fui na frente, me deu uma vontade desesperada de chorar, não sabia por quê. Não sabia por quê que eu estava desesperado para chorar. Falei, minha vida não está ruim, não estou precisando de, assim, não tenho interesse, não vinha interesse de buscar uma bênção. Mas me deu uma vontade desesperada de chorar. Eu falei, que é isso, gente? Estou doido. Aí a pessoa que me anotou, que me recebeu lá, perguntou aí, o que você achou? Eu falei, achei o meu lugar. Sério? Sempre fui impulsivo. Falei, achei o meu lugar. E gostei, saímos depois para comer e tudo. Falei, nossa, que lugar legal. Que lugar gostoso. Que lugar diferente. Que interessante. Aí comecei a ir nos sábados, comecei a ir no Arena, fui no outro, a gente sempre saía, batia papo. Aí essa menina abriu uma célula na casa dela, que era lá no meu bairro, comecei a participar da célula. Ia no Arena, na célula, ia no Arena. E na minha cabeça eu estava interessado na menina, né? Ah, o senhor ainda achava que na minha mente eu estava interessado de olho na menina. Falei, vou derrubar essa crente, olha a cabeça. É a cabeça do cara do mundo. Do mundo. É. E eu ia na célula, ia na igreja, na célula, ia na igreja. Aí eles me chamaram para ir no revisão de vida. Aí eu falei, eu vou nesse trem. Fui lá. E a menina era crente mesmo, assim? A menina era crente, era líder de célula, líder de crente, líder de célula. E ela célula. dava bola pro senhor ou não? Não, a menina era firme, sabe? Mas era muito cuidadosa, né? Era japonesa, bem cuidadosa, bem assim. Ela, como eu era praticamente o único que ela tinha levado ali para a igreja, e eu comecei a levar a gente comigo também, né? Eu acho que ela falou, nossa, né, vou consolidar. Vou investir aí, esse rapaz. Ele é um líder. Eu decidi por revisão de vida. Quando eu fui por revisão de vida, aí acabou tudo, né? Aí eu encontrei com Deus. Teve um encontro ali. Acabou. Aí tudo perdeu o sentido, Eu não quis mais saber de menina, coisa nenhuma. Aí ela quis saber de mim, eu não quis mais saber. Eu falei, eu quero é Deus. Falei, eu quero Deus. Encontrei o meu propósito, encontrei o meu chamado, encontrei o sentido para a minha vida. Sabe assim, todo o anseio. Eu tinha um anseio de viver, eu tinha um anseio, a necessidade de me entregar por alguma coisa. E eu encontrei. O que eu encontrei? O que eu buscava? Eu não buscava bênção, não buscava cura, não buscava prosperidade, estava buscando uma causa pela qual me entregar. E uma coisa, a gente teve o Jean aqui, né? O Jean foi maravilhoso o testemunho do Jean. E o Jean falou que tinha um cara louco que era líder, era um líder, assim, do pessoal antes de converter. Eu acho que essa conversão que ele falou, ele converteu, levou, eu fui. Porque ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava que aquele cara converteu. É porque o Jean, não pode, o Jean, eu fazia umas festas na minha casa. Eu levava o Jean para lá, para as festas, embebedava o Jean. Porque assim, eu sempre tive muitos amigos. Já sempre teve essa pegada de liderança. Sempre, muitos amigos. Jogava bola em tudo quanto é canto, tinha muitos amigos de festa. E o senhor fazia coisas erradas, claro, bebia, usava drogas, como é que era isso? Assim? Eu já fui pichador, o senhor também já fui pichador de mão, já fui torcida organizada, corri para bater, depois corri para não morrer, em coma alcoólico algumas vezes. Então, assim... Não dá para acreditar. Né? Não dá para acreditar, né? Eu queria viver intensamente, sabe? Queria viver muitos e muitos relacionamentos. Né? Então, assim, eu queria viver intensamente. O cara queria viver intensamente. Agora, o interessante é porque as pessoas acham que vão para a igreja só assim. Eu tô endividado, ou eu tô com doença... E elas acham que só essas pessoas que precisam de Jesus. E se alguém falasse com o senhor vai falar, não preciso, né? O senhor não tinha uma causa que o senhor falava assim, eu preciso. É exatamente isso que os meus amigos que converteram tinham dificuldade de me evangelizar. Porque assim, eu não conseguia ver, na verdade eu achava que os crentes era tudo um bando de interesseiro, né? Eu achava, os caras vão lá pedir bênção, vai lá ficar buscando bênção. Bando de gente interesseira. Né? Eu tinha uma coisa comigo, dentro de mim, eu pensava o seguinte, o dia que eu for para Deus,
eu vou para entregar, se eu for um dia, né? Mas acho o senhor pensava em ir? Porque assim, não tem pensava. algum histórico na família, tinha alguém que... Ninguém crente. Mas acreditava em Deus. Acreditava, minha mãe era católica, eu fiz primeiro Eucaristia na igreja católica, mas tudo fiz assim, perdidamente, né? Ia mais interessado em outras coisas lá do que... Era assim, minha cabeça era mais virada para o outro lado. Então, assim, não era eu tinha um temor de Deus. Eu rezava. Eu tinha um temor de Deus. Eu tinha um temor de Deus eu tinha, né? Mas não queria, o assunto de Deus era chato, eu não tinha interesse, assim, eu queria viver a vida, eu queria curtir a vida, eu trabalhava, corria atrás. E é lógico, eu não... essa coisa de buscar Deus interessado em alguma coisa não me atraía, sabe? Por isso que eu achava que crente era tudo gente ignorante, gente, entendeu? Que não... Que é interesseira, que queria buscar Deus interessado em alguma coisa. E falava, pô, não é brincadeira, Jesus morreu na cruz e o povo fica lá ainda pedindo, né? Olha, que interessante, o senhor já tinha essa visão. É o que me afastava de igreja. Mas, né? era uma visão muito correta, né? Porque assim, as pessoas realmente acham que só chega a Deus para pedir alguma coisa, realmente, né? Elas não doam a vida para... Deus já entregou tudo e ainda... E aí, quando o senhor chegou lá, na arena, lá tava falando, entrega a sua vida, né? Entrega a sua vida. O que eu me encontrei? Me encontrei na Sara Nossa Terra, que exatamente no momento que eu cheguei, que eu encontrei uma causa. Estava procurando uma causa, estava procurando um sentido para a minha vida. Excelente. Que eu vivia, curtia, saía, né, acontecia, mas eu não me sentia completo, você está entendendo? Eu não me sentia realizado, eu não me sentia assim... eu tô vazio, entendeu? Eu era uma pessoa que... eu tinha tudo, mas não tinha nada, né? Excelente. Então, assim, eu precisava de uma causa, estava procurando uma causa. E nem o senhor sabia disso? Nem eu sabia. Que tinha esse vazio, né? Não. O senhor achava que era preenchido, que tinha tudo. Não, exatamente. Né? Eu falei, assim, não tem falta de nada, né? Quando o senhor contou Jesus que tem tudo, aí você falou, é isso. Nossa, o dia que eu encontrei Jesus, eu falei, acabou tudo. Eu não tenho nada. Né? Tudo perdeu o sentido. Excelente. Tudo, nada que eu tenho vale nada. E quando foi para revisão de vidas, já voltou querendo tudo? Eu já voltei desesperado, Eu já voltei desesperado. Porque eu não acredito que uma pessoa que teve encontro com Deus, ela não queira fazer alguma coisa para Deus. Sim. Então eu entendi o seguinte, eu fui perdoado, eu fui resgatado, eu fui transformado. Eu tive a revelação, né? Tive a revelação, eu estava condenado ao inferno, eu preciso fazer alguma coisa, você está entendendo? E eu preciso fazer alguma coisa. E, na verdade, eu decidi fazer alguma coisa também, porque eu sabia que eu não conseguiria me sustentar, entendeu? Se não mergulhasse de cabeça. Eu sei que eu sou 880. Falei, ou eu mergulho de cabeça, ou eu não vou virar uma semana. Então, eu cheguei para o meu líder e falei assim, ó, líder, você me põe em tudo. Ou você me coloca em tudo, eu não vou durar uma semana aqui na igreja. Então, eu entendi a minha fragilidade. Eu entendi a minha fraqueza. Eu entendi que eu era fraco. E eu falo para todo mundo, até hoje eu falo assim, vocês estão tudo mais fortes. Vocês vêm de vez em quando na igreja. Vocês oram de vez em quando. Vocês lêem a Bíblia de vez em quando. Eu preciso, não é a igreja que precisa de mim. Eu preciso de desafios. Eu preciso de tal, preciso de me envolver. Eu preciso de mergulhar. Eu cheguei pro meu líder e falei, eu quero tudo. Me fala o que tiver, o que for ter, me põe, me coloca. Eu quero estar em tudo. E é o que eu falo, todo mundo fala, nossa, você é animado. Eu falei, animado? Você está rindo da minha cara. Excelente. Que eu sou animado, porque eu estou há 20 anos sem perder nada. Eu nunca perdi um culto, nunca perdi absolutamente nada em 20 anos. Então a pessoa fala, nossa, você é animado, você é motivado, como se fosse assim, você nasceu iluminado. Não, eu estou há 20 anos. Ô bispo, às vezes eu passo essa impressão que nasceu iluminado. Mas agora, eu achei muito forte o que o senhor falou. Porque, assim, porque as pessoas se acham muito fortes, né? Porque e aí não precisa orar todos os dias, ela não precisa ler a Bíblia, então ela é muito forte. Se ela não precisa fazer isso, ela é forte. Só quem é forte se dá o direito de um trem desse. De não ir pra igreja, de ficar em casa, de não congregar. Pra que congregar? Eu consigo buscar Deus aqui só. Ele é muito forte, ele não precisa da igreja. Ele não precisa de nada. Então, achei muito forte que as pessoas caem, né? Exatamente. Eu entendi a minha fraqueza. Eu falo para todo mundo. Eu entendi a minha fraqueza. Excelente. E eu falei, me põe em tudo. E eu me joguei em tudo, né? Excelente. Logo depois, aí fui levando. Aí foi o Jean foi um dos primeiros que eu levei no Revisão de Vida, né? Excelente.
O senhor começou a caminhar, só para assim, quem está nos assistindo, porque na caminhada cristã a gente começa a ter alguns embates. Por exemplo, família. Depois que converte, você vai ter embate com família, né? E como é que o senhor conseguiu? Hoje, pelo menos assim, todo mundo que eu conheço, depois que converte, começa a ter alguns embates, assim, que a pessoa vai ter que tomar decisões. O que eu faço? O que eu vou abrir mão? Família é uma delas, amigos. Amigos, o senhor foi levando todo mundo para a igreja. Como é que o senhor fez? Ou teve que abrir mão de alguma amizade? Então, eu tive a revelação muito clara, sabe, assim, do que era Deus e do que ele significava e de que ele nunca foi nada na minha vida e que ele agora, a partir daquele momento, ele era tudo na minha vida. Então, todas as decisões, para mim, sempre foram muito fáceis. Se eu falar que foram difíceis, eu estou mentindo. Muito bom. Por que foram muito fáceis? Porque eu tive clareza do que Deus tinha para mim. Muito fácil. Eu chutei o pecado do dia para a noite. Eu chutei irreversivelmente. Eu decidi de vez. Eu tomei uma decisão. Eu falei, acabou, já era. Isso causou um choque? Lógico, causou. Né? Eu peguei uma poupança que eu tinha inteira e semeei na igreja. A minha família me enlouqueceu. Falou, você está fanático. Você está dando, vai dar tudo para a igreja. Eu falei, vou dar tudo. E o senhor deu porque alguém pediu? É porque eu quis. Porque é uma coisa que eu criticava muito. Excelente. E porque, na verdade, a minha necessidade é entregar. Eu falei, eu preciso entregar para Deus, eu preciso entregar mais, eu preciso dar mais, eu preciso dar mais, eu preciso dar mais. E é por isso que eu vejo que as pessoas ficam frias, ficam mornas, porque o que alimenta a paixão é a entrega. É entrega. O que alimenta a paixão é a entrega. Muito bom. Então, o que alimentou? Eu queria entregar. Eu não estava preocupado que Deus ia dar para mim. Eu falei, Deus já me deu tudo, gente. Excelente. Ele já me deu tudo. Agora é que eu quero entregar para Ele. E isso, lógico que isso causou choque, né? Lógico, depois do revisão, a primeira pessoa que eu levei na revisão de vida foi minha irmã, veio de cara. Excelente. Depois eu levei minha mãe, batizamos minha mãe também. Muito bom. Então, assim, fui levando primos. Foi juntando todo mundo para pé, levando todo mundo me conhecia, todo mundo sabia, todo mundo viu a mudança da atitude. Eu peguei uma lista, fiz uma lista de pessoas que eu falei, eu vou pedir perdão para todas essas pessoas. Muito eu bom. peguei todos os CDs de música do mundo, na época era CD, quebrei um por um. Eu peguei todas as roupas que me lembravam o mundo, botei no meio da rua, botei fogo, queimei tudo. Excelente. Você está entendendo? Então eu fui... Uma decisão muito eu falei, eu quero mudar de atitude, eu quero mudar de conduta. Radical. Não deixou nenhum caminho que pudesse te Não levar de volta. não tenho pendência com ninguém. Eu não devo nada no mundo espiritual. Eu não devo nada para ninguém. Eu quero eliminar todas as pendências da minha vida. Excelente. Então isso chocou, né? Lógico que choca. Chocou todo mundo, mas eu não estava nem aí para isso. Não estava nem aí. Minha preocupação, eu já preocupei demais que os outros iam pensar, Minha preocupação é o que Deus está pensando de mim. Que Deus está pensando de mim, eu quero agradar a Deus. Excelente. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Eu só quero, é uma obstinação, eu quero agradar a Deus. E aí começou o seu ministério, o senhor virou líder de célula, virou líder de equipe, quanto tempo, assim? Olha, eu queria levar a gente para a igreja. Quando o senhor falou agora eu sou líder. Eu não queria ser pastor, eu queria levar a gente, eu queria salvar vidas. Eu já entendi de cara. Eu tenho que salvar vidas. Meu propósito é salvar vidas, é ganhar almas. É a minha frase, esvaziar o inferno, encher o céu. Sim. É a minha frase. Eu falei, eu quero salvar vidas, eu quero levar. Eu não aceitava chegar num culto e ser uma pessoa nova. Todos os cultos eu levava a gente. Todos os cultos, nem que seja uma pessoa, eu levava uma pessoa nova. Todos os cultos. Eu fiz um pacto, foi uma revisão, eu vou levar. Eu fui em um, no outro eu vou levar 2, no outro eu vou levar 4, no outro eu vou levar 8. E fui levando pessoas. E o senhor conseguiu liderar essas pessoas? E eu não tinha ascendido assim para eu ser o líder. Eu formei os 12 discípulos do meu líder, que era o Vladimir na época. As mulheres eu semeava para outra líder, as mulheres com a líder. Então, eu não falava assim, eu vou querer ter discípulo. Até eu ir nas celebrações, eu fui nas celebrações acendeu a liderança em mim. Falei, agora eu quero ser líder. Falei, agora eu decido ser líder, eu vou ser líder. Agora eu gostei desse negócio de ser líder. E eu falei, agora eu quero abrir, eu vou começar a ser líder. E aí eu comecei, porque todo mundo que eu tinha ganhado, eu tinha semeado, porque eu também não estava preocupado com aquilo. Eu falei, vou abrir uma célula, só que eu esbarrei no limite, né? Não consegui orar em voz alta, não tinha vergonha de falar em público assim, eu falava com os amigos, mas juntou 2, 3 pessoas para ver o que eu estava falando, eu travava, gaguejava, rateava, não conseguia orar em voz alta, e eu tive que fazer uma escolha, né?
Era uma coisa, eu entrava dentro do ônibus, o Espírito Santo falava comigo, prega agora. E como eu sempre busquei muito, então assim, eu nunca me senti cobrado. Tinha uma voz dentro de mim que falava, vai. E eu ficava assim, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu superava os meus limites e cumpria o propósito, ou eu respeitava os meus limites e abortava o propósito. Então eu tive que eu fiz essa escolha. Falei, eu vou vencer meus limites. E decidi abrir uma célula. Nossa, foi a tragédia. Acho que as minhas primeiras 50 células foram tudo, falava nada com nada. Mas todo mundo entendia tudo. Entendeu? Eu não falava nada com nada, eu não tinha uma linha de raciocínio. Mas todo mundo entendia tudo, todo mundo ria. Existe a verdade, a palavra de Deus. Ela é. É porque não precisa, né? A gente acha que a palavra não precisa de nada, né? Ela só fala. Só fala. Convence a Deus, né? É, o Espírito Santo. Eu acho que a minha preocupação era essa. Eu falei assim, a pessoa tem que sentir o que as pessoas sentiam, né? Quando você fala com o coração, você alcança o coração da pessoa. É isso mesmo. Tem que falar a verdade. E aí abri a primeira célula, aí a minha primeira célula foi uma tragédia. Mas a tragédia que o senhor fala em questão... A minha performance. A minha performance. Se eu for olhar, foi um sucesso, né? Porque tinha 33 pessoas. Muito bom. Mas eu fiz ela em 10 minutos. Deu um apagão, não lembrei de nada. Fiz uma oração de 3 segundos. Deus abençoe a todo mundo. Acabou. Esqueci de tudo. E aí o diabo aproveitou e falou na minha cabeça, né? Falou assim, tá vendo? Te falei que você não ia dar conta. Nossa. Olha só. Mas naquele dia eu tomei uma outra decisão. Falei, eu vou fazer uma célula todo dia, então. Só fiz uma vez, né? Mas tem gente que esse povo quer ser bom fazendo uma vez só. Eu falei, eu fiz a primeira vez, não foi do jeito que eu queria. Excelente. Eu vi o Bispo Eraso pregando, eu falava, pô, não preguei igual o Bispo Eraso, então eu sou uma derrota. Eu não preguei igual o Bispo Eraso, então eu sou um fracasso. Então, mas aí o diabo falou para mim, tá vendo? Você não vai dar conta. Aquele dia eu decidi dar uma resposta. Abri uma célula todo dia. Eu falei, todo dia, até hoje, todo dia eu oro, todo dia eu prego. E o medo? Porque o senhor, então, sempre calou o medo dentro do senhor? Porque, assim, e o medo? Não, amanhã vai ser a mesma coisa, eu não vou falar, eu não vou conseguir falar, e aí? É exatamente isso aí. Eu vou falar para você, o medo, a gente alimenta ele, né? Isso. Ou a gente alimenta a coragem. É uma escolha. Eu falar que eu não tinha medo, que eu não tinha vergonha, estou mentindo, né? Mas ia desse jeito mesmo. Por que ia desse jeito? Pela vontade de fazer o que Deus me chamou. O que me ajudou a superar todos esses limites? A vontade de cumprir o propósito que Deus colocou para mim. Então eu falei, eu não posso desobedecer o Espírito Santo. O senhor já conseguia ter esse discernimento assim? Como, por exemplo, não deu certo, o diabo tá tentando me paralisar, Eu não pensava exatamente assim. Eu não tinha clareza, né, que eu tinha acabado de converter. Eu não tinha essa clareza que isso era a voz do diabo na minha mente. Eu tinha clareza que essa era uma voz que estava querendo me travar. Que esse era um pensamento que estava querendo me bloquear. Só que como eu tinha uma outra voz que era muito mais alta do que essa, que falava, vai... Entendeu? Então, entendi. Então, assim, eu segui a voz que era mais alta, que é a voz do Espírito Santo, né? Tinha outra voz que gritava muito mais alto. Eu tinha essa voz que falava para mim, ó, você não pode, você não vai dar, não é para você, você não consegue. Mas eu tinha uma voz muito mais alta que falava, vai, que eu sou com você. Vai, que é isso, vai. Então, é assim, eu falo que a pessoa fala, eu tenho dificuldade de pregar. Não, você não tem um grito na sua alma, né? Muito bom. Porque para mim era impossível não abrir a boca. Você está entendendo? Entendi. Por isso que eu superei o meu limite. Eu superei o meu limite porque era insuportável não fazer alguma coisa. Excelente. Entendeu? Não era... Excelente, bispo. Porque eu vejo isso também. Se perguntar assim, você nasceu para isso? Eu vou te responder assim, na minha cabeça não foi isso que eu falo assim, eu estou cumprindo a missão de Deus mesmo, o projeto de Deus para minha vida, mas que eu achava, porque você prega muito bem, por isso que você está aqui, ou porque você fala, nunca foi isso na minha cabeça, assim. Assim, é Deus que vai fazer por mim. E eu acho isso até interessante quando a gente vê que é Deus que está agindo através de nós, né? Não somos nós, é Deus. Faz, e você vai vendo Deus agindo, Deus te levantando, Deus fazendo, né? É muito mais forte do que nós, né? Nossa, muito, muito mais forte. E aí, bispo, chegou o tempo do primeiro envio. O senhor foi crescendo ali, cresceu a equipe, e aí teve o primeiro envio, que foi o envio de BH
Para São Paulo. Isso, a melhor coisa da Nesse história. meio tempo, o senhor conheceu a sua esposa? Foi, conheci ela. Olha, eu fiz um voto que, assim, eu cheguei na igreja, você sai do mundo, mas o mundo não sai de você, né? Então, a gente chega na igreja, assim, nossa, de olho nas meninas. Porque eu era do mundo. Sim. Aí o meu líder falou para mim, você precisa aprender a ser feliz sozinho primeiro. Pô, aquilo caiu na minha mente. Falei, Olha. tá decidido. Fiz uma consagração. Falei, então, ó, vou ficar 1 ano e meio aí sozinho. Só eu e Deus e acabou. Ele percebia que o senhor tinha... Eu falava, eu não... O senhor falava? Eu falava, eu não falava. Não ficava... Eu mesmo falava, ó, fulana, olha a ciclana. Entendi. Olha a Beltrana, você tá entendendo? Sim. E aí esse caiu, então eu decidi primeiro, eu preciso aprender a ser feliz sozinho primeiro. Tá. Só eu e Deus. Fiquei 1 ano e meio sozinho, né? Só buscando. E isso já era tipo assim, um recorde pro seu uau, assim. Meu Deus do céu, o sobrenatural do sobrenatural. Essa é a maior fraqueza da Terra. Então, assim, mas é uma decisão. Por isso que eu mergulhei de cabeça. Excelente. Por isso que eu enterrei a minha cabeça. Eu falei, eu quero estar em tudo, nunca perdi nada. E qualquer reunião, qualquer coisa que tiver, me coloca. Muito bom. E aí eu fiquei 1 ano e meio sozinho. Aí eu conheci uma outra menina lá na igreja, oramos e tudo, mas eu queria entregar a vida, né? Eu queria sacrificar, eu queria abrir mão de tudo, esse é o meu sonho, é largar tudo. Eu falei, eu larguei pouco, eu abri mão de quase nada, eu quero abrir mão de mais. Muito bom. E aí eu conheci a Lamara lá na igreja mesmo, que era uma líder forte, ela era líder até mais forte, né? Porque quando eu decidi ser líder, aí até eu decidir ser líder, eu trazia um caminhão de gente para a igreja. O dia que eu decidi ser líder, que eu decidi abrir célula, parece que o trem travou. Olha. Mas foi Deus, o tempo todo. Tudo foi um propósito de Deus, que ele falou para mim, aí, filho, Deus se eu faço você, eu lembro de uma vez que eu chamei muita gente, todo mundo confirmou, não foi ninguém. Excelente. E o diabo falou para mim, tá vendo? Não vale a pena você fazer mesmo. alguma coisa. Naquele dia eu dei outra resposta. Falei, agora eu vou sair daqui e vou chamar o dobro do que eu chamei. Excelente. Porque eu não faço eu faço porque é a minha missão, você tá entendendo? É isso mesmo. Eu não faço porque vai dar certo ou vai dar errado, eu faço porque é a minha missão. É isso mesmo. Eu faço porque é meu propósito. E aí tudo começamos a crescer e tudo. Aí conheci a Lamara, que era uma líder bombástica, apaixonada, incendiária. Falei, eu preciso achar alguém mais doido do que eu. Né? Que senão não vai dar certo. Né? Preciso de alguém que quer a mesma coisa que eu, que está alinhado, que quer a mesma coisa, que está apaixonado, que está disposto a abrir mão de tudo. E pronto. Do dia que eu conheci até o dia que casei, foram 6 meses. Que eu já sabia o que queria, eu precisava achar alguém que sabia o que queria também. Muito bom. E que já estava determinado também, entendeu? Eu preciso achar alguém resolvido, que sabe o que quer e que não pode ficar esperando muito, porque o que Deus tem para fazer tem pressa. Muito bom. Aí, quando eu cheguei na igreja, era 1728 do Bispo Erasmo. Eu era 144 do Bispo Daniel. Então, que era Daniel. Eu era 144, aí nós fomos subindo. Quando o senhor foi enviado, o senhor era 144. Não, aí eu já tinha me tornado, eu tinha acabado de subir para o Bispo Erasmo. Ah, o senhor tinha subido. Que eu subi para o Bispo Daniel, eu era a menor equipe do Bispo Daniel, que eu deixei todo mundo lá com os meus antigos líderes e fui a menor equipe do Bispo Daniel. Maravilhoso. Era fantástico, porque aquilo me agoniava, né? Aí crescemos, fomos crescendo. Aí nos tornamos discípulos do Bispo Erasmo. Aí quando nós viemos, nós éramos os discípulos mais novos do Bispo Erasmo da história. O senhor não era nem diácono. Não era nem obreiro. Não era nem obreiro. Não era nem obreiro. Veio para São Paulo. Não era nem obreiro. Quando eu recebi o desafio, eu lembro o bispo falando como se fosse hoje. Aí eu tenho um desafio para você. Eu falei, não precisa nem falar o que é. Nossa, nem para onde que é. Eu já estou dentro. A maior alegria da vida. Que eu tive a oportunidade de abrir mão de alguma coisa por Jesus, né? E eu acredito que quem não abre mão de alguma coisa por Jesus, abre mão de Jesus por qualquer coisa. Então, assim, foi uma alegria da história. Eu falei, nossa, isso aqui é viver. Lógico, né? Você vai para um lugar completamente diferente, tinha acabado de casar, recentemente casado, né? Você vai recomeçar a sua vida num lugar completamente diferente. Verdade. Mas para mim foi uma grande adrenalina. Uma grande adrenalina esse primeiro envio, né? Começar tudo do zero. Foi maravilhoso. Excelente. Foi fantástico. É, excelente. É um privilégio mesmo, né, Bispo? Quem tem a oportunidade disso, é a oportunidade
única, né, de ser chamado assim. E aí veio São Paulo, chegou em São Paulo, explosão, crescimento. O senhor foi ungido aqui pastor, depois bispo, abriu várias igrejas aqui. Quantas igrejas, o senhor lembra, não? Olha, aqui eu lembro a época que nós chegamos, aqui, não só aqui em São Paulo, né, mas como a gente também coordenava. Quando nós fomos ungidos bispos, nós tínhamos 30 na época. Chegamos 30 em 30. igrejas. Não, e até mais, né? Chegamos em 30. Assim, porque para unção são 12, né? 12. Mas foram já com 30 igrejas. Mais que o dobro É, da meta. tem que ser sempre mais. Queria mais, eu queria mais, eu queria mais. A Muito gente não serve para ser ungido, né? A gente é ungido para servir ainda mais, né? É isso Eu mesmo. queria mais, a gente queria mais, mas foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso você viver na prática, né? Foi assim, isso aqui não é o... muita gente olha pro evangelho como uma coisa assim muito romântica, né? Na prática é outra coisa, né? É isso mesmo. Você ia abrir uma igreja, assim, você ia evangelizar na rua, você ganhar 1, ganhar 2, ganhar 3. Nossa, isso é maravilhoso. É isso mesmo. É fantástico. Isso modula a gente, né? Isso transforma, isso vai transformando a gente, né? É isso mesmo. Bispo, e aí depois de São Paulo, aí o senhor teve outro envio, que foi o de Palmas. Isso. E aí foi um outro cenário, porque aí já não era só o senhor e a esposa, né? Já tinha filhos. Como é que foi, assim? Mudou alguma coisa? Não mudou? Como que o senhor vê, assim, o segundo envio? Você imagina que você já sabe tudo, sabe? Vou te falar assim. Você imagina que, tipo assim, nossa, porque assim, o começo em São Paulo não foi fácil, né? Você começa. Você imagina, nossa, a gente aqui foi em São Paulo. Passou por tudo aqui, o resto, qualquer coisa é fácil. Sempre é diferente. É impressionante, sempre é diferente. Mas como é que foi para o senhor, assim, ó, com filhos? É uma maturidade diferente, porque o senhor era mais novo. Isso. Então, assim, as pessoas imaginam assim, por causa da idade, porque não tem filhos. Mas o senhor foi enviar depois, mas, né? Com 2 filhos. Com 2 filhos. 2 filhos pequenos. É isso mesmo. O senhor sentiu alguma diferença ou não? O senhor fala, não, a resposta foi a mesma. Olha, e assim, foi muito, assim, foi uma coisa muito diferente, sabe? Porque assim, nós chegamos, quando nós fomos para Palmas, lá no Tocantins, nós chegamos lá 1 mês depois que começou a pandemia. Nossa, foi mesmo. Então imagina, todo quanto é tipo de adversidade, era uma igreja, assim, nós fomos lá para assumir uma igreja que estava com um cenário completamente assim, adverso, contrário. Eu lidei com várias outras situações diferentes do que eu tinha lidado. Né, e novas, entendeu? Que me exigiram assim, outra coisa. Agora, eu sempre acreditei que o seguinte, os filhos sempre foram uma bênção, né? Assim, eu nunca viajei. Os filhos sempre foram uma bênção. Meus 2 meninos são uma bênção maravilhosa. Para eles foi uma aventura. Eu acho que eles veem como a gente também, né? É verdade. Para eles foi uma grande aventura. Onde eles foram, eles se divertiram. Muito bom. Fizeram um monte de amizade, conheceram um monte de gente. Agora aqui, é lógico que você tem vamos falar assim, um peso maior, tem. Mas é assim, uma responsabilidade, né? Isso tudo, a vida a gente vai acumulando responsabilidades. Agora, ter responsabilidade não quer dizer que você não possa dizer sim para um chamado, né? Muito bom. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho muitas responsabilidades. Lógico que você tem. Mas isso não quer dizer que você vai dizer que você não pode mais sair do seu lugar, que você está engessado, você está travado. Então foi muito diferente, que a gente encontrou uma cultura diferente, um cenário diferente, né, numa conjuntura completamente diferente, né, com a pandemia. Foi quase, eu brinco que Palmas foi quase igual Elias quando foi levado lá para a fonte, né? Você vê, eu saí daqui de São Paulo, fui para Palmas, 1 mês depois, 2 meses depois, começou a pandemia, fechou tudo. E acabou a pandemia, eu saí de lá. Ficou fechado na caverna. Fiquei fechado, fui levado para o lugar, né? E assim, é muito... Porque você sai de um lugar que todo mundo te conhece, você já está ali há 12 anos, todo mundo já sabe quem é você. Você vai para um lugar que você tem que reconquistar as pessoas. Ninguém te conhece, então você tem que provar primeiro que você não é malandro, você tem que provar que você não é sem vergonha, você tem que provar que você não é safado, você tem que provar que você é honesto. Então, assim, ninguém te conhece.
É verdade. E quando o histórico passado é um histórico ruim, aí você tem que, então, você reconstruir a credibilidade é um trabalho, né? Mas Deus, assim, Deus é maravilhoso. Deus tem compromisso mesmo com a gente que vai, né? Que, assim, verdade. Deus é maravilhoso, porque, assim, aconteceu uma coisa sobrenatural, né? Na pandemia todo mundo ficou reclamando, né? Que, nossa, foi difícil para as igrejas. Na pandemia, nós crescemos 10 vezes mais. É verdade. Né? Praticamente todo o trabalho que eu fiz lá foi na pandemia, né? Sim. Praticamente foi na pandemia. Todo o trabalho lá foi na pandemia. Você E vê foi... que um coração disposto, né? Pés dispostos a caminhar, sempre Deus faz. Sempre Deus dá jeito, dá vitória, sempre, sempre. Porque é a guerra do Senhor. Eu estava lendo isso ontem até. Que tem verdade. O versículo que é acho que algum rei, eu não lembro o rei que fala assim, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Então Excelente. é quando a gente luta, e Deus luta por nós, né? Vocês não vão precisar lutar, porque o Senhor vai lutar por vocês. Isso. Então, só ter o coração disposto, né? Isso é impressionante, né? O Senhor saiu de Palmas e quando o Senhor foi enviado novamente, a Palmas estava já muito bem estabilizada, igreja forte, o pessoal apaixonado. Isso é poderoso, porque isso aconteceu durante a pandemia. Que é onde muitos diriam, não dá para fazer, não dá para eu ir. O Senhor concedeu, graças a Deus, né? Através dos senhores aí. É isso mesmo. As Bispo, coisas aconteceram. sabe o que eu lembro muito? Um dia que a gente estava aqui na saúde, o senhor até passou aqui, porque o senhor estava em São Paulo, foi quando o pai do senhor ficou internado. E eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que ele tá? Né? Eu fiquei pensando assim, como é que o senhor tava? Eu lembro até de estar orando, assim, porque eu falei, que pressão, porque, assim, eu fui olhando o cenário de fora, falei, poxa, é enviado, é uma pandemia. E o pai do senhor internado, ele ficou no estado grave, não foi? Ficou 13 dias na UTI. Pois é. Sem resposta. Ele tinha enfisema pulmonar, tinha todas as comorbidades, era assim, era quase que uma sentença de morte. Exato. Ele tinha tudo para morrer. Exato. Assim, ele tinha tudo para morrer. Eu acredito com todas as minhas forças, que foi a oração. Não tem outra coisa. Eu entrei, ele estava no hospital aqui, que a UTI era humanizada, fiquei 13 dias, né? Entrando todo dia lá. E eu podia entrar, podia pôr a mão, Então eu entrava todos os dias, profetizava, declarava, levanta, e não respondia, né? Porque tinha enfisema pulmonar, fumou muito tempo da vida. Tudo, assim, era um decreto, uma sentença de morte. E como é que o senhor fazia? Porque aí, assim, é aquela coisa, o senhor orou uma vez, o senhor falou, o milagre vai acontecer. E aí as coisas muitas vezes vão piorando, né? Até o milagre chegar. E aí, como que o senhor foi trabalhando isso com o senhor? Na fé, como é que o senhor foi trabalhando isso? Olha, eu vou te dizer que, assim, eu até fiz uma sequência, né? Fiz até uma sequência, assim, de lives, na verdade, que eu até escrevi. Aproveitei esse momento para fazer a chave da virada, né? Muito bom. Como que virar uma situação irreversível, né? Que praticamente estava irreversível. São princípios, né? Mas, assim, eu nunca desacreditei, sabe? Eu falei assim, no meu turno ele não vai morrer aqui. Excelente. Você está entendendo? Eu entrei com convicção plena e absoluta. Com a convicção plena, absoluta, determinado. Falei, não vai morrer. Não vai morrer. E determinava, e profetizava, e declarava. Parece ter doido, né? Mas assim, mas eu profetizava, colocava a mão e falava, responde aí agora. Responde agora. Levanta. Excelente. Porque assim, é a hora que as oportunidades que a gente tem. Antes disso, eu tinha ficado com a minha filha 7 dias na UTI também. A Manu, quando tinha 2 anos para 3, ficou aqui. Ninguém descobriu o que ela teve. Só ficava pior. Os índices foi caindo, até ter que fazer uma transfusão de sangue. A menina ia só piorando. E foi a mesma. A gente viu a mesma coisa acontecer, né? É verdade. Deu 7 dias, parece que um milagre aconteceu. Um milagre parece não, né? Deus fez poderosamente. Então, assim, entrei acreditando mesmo, né? Acreditando, sem dúvida, com convicção plena e absoluta que Deus é poderoso. Nessas duas fases, que eu acredito que deve ter sido a pior fase, assim, ou não? É difícil. É complicado, né? Que ali tá ali as pessoas ali da sua vida ali. É verdade. Mas assim, eu tinha muita certeza que ia virar o jogo, sabe? Ah, tá. Eu não duvido. Mesmo o cenário indo piorando. Mesmo piorando. Você continuou crendo. E eu tinha certeza que ia virar o jogo. Eu não fiquei assim pensando, nossa, vai morrer.
Não, eu falei assim, não, eu já estava já preparado. Não, ele vai sair, eu vou voltar. Segura aí que ele vai sair, esperando só ele melhorar, ele responder aqui que eu vou embora. Convicção plena e absoluta. Excelente. Não sei não, né? Vem de Deus, né? Vem de Deus, da vida com Deus, né? Mas assim, isso é o que diferencia a gente. É o que diferencia quem tem Deus. É o que diferencia quem tem o Espírito Santo. É quando passa por situações assim, a gente, quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus, quem tem a presença de Deus, não reage do mesmo jeito, não se comporta do mesmo jeito que uma pessoa, né? A postura tem que ser diferente, né? Sim. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de colocar em prática tudo que a gente fala, né? É a oportunidade de Aconteceu, falar, disseram, aconteceu, sucedeu. Isso aí eu não controlo. Isso muitas vezes abala muito, né, as pessoas. E ter essa clareza, essa convicção que você está falando aí se todo mundo tivesse essa convicção, seria poderoso, né? E é muito bom a gente ouvir isso para refletirmos um pouco sobre. Tenho que ter essa preocupação comigo, com o meu coração, com minha vida com Deus, com o altar. Porque a gente não controla nada. Exato. Você está entendendo? Eu quero controlar o que eu não tenho poder de controlar. Eu não controlo ninguém, não controlo o que os outros falam, pensam. Eu não controlo o clima, não controlo as pessoas, eu não controlo o tempo, eu não controlo a circunstância, eu não controlo a decisão dos outros, eu não controlo absolutamente nada. Então, assim, eu vejo que a gente se perde nisso aí, né? Quando eu quero controlar o que eu não consigo controlar. E esquece de controlar o que a gente tem que controlar. Então, eu vejo que a nossa luta, pelo menos a minha luta, não é em controlar nada, é em controlar a mim mesmo, entendeu? Que é a única coisa que eu posso. A única coisa que eu tenho a obrigação, que eu tenho o desafio, que Deus me dá o desafio de controlar, sou eu mesmo, é um fruto do Espírito, né? Então, o meu maior desafio é me controlar. É me disciplinar, é me motivar todo dia, é me inspirar, é me corrigir, é me instruir, você está entendendo? É alinhar a minha mente, porque o resto, olha, o resto, assim, a gente vai ajustando o resto, mas o que interessa mesmo é a gente estar inteiro, né? Sim. Nós estarmos inteiros, né? Muito bom. Poderoso. Excelente. E aí, então, o último desafio, último não, né? Até agora aqui, o desafio foi depois, então, vir para Campinas e outro cenário novamente? Outro cenário. Tudo diferente? Novos desafios. Você fala, olha só o que eu Aí já... Falou, não, agora eu já pandemia. Agora eu tô pronto. Qualquer coisa é fácil agora, tudo é diferente. Eu vi que não tem nada difícil, né? Não tem nada mais fácil ou mais difícil, tudo é diferente. Tudo é diferente, né? Tudo é diferente, né? É só diferente, né? Boa essa. Não, as pessoas, elas mudam de igreja, mudam de
de namorado, muda imaginando que outro é melhor, não é diferente. Tem melhor, não tem pior, tem diferente, né? Eu tenho outros defeitos. Cada lugar tem seus desafios, né? Exatamente. Tem seus momentos. Exatamente. Tem as circunstâncias, tem momentos, tem pessoas, tem um universo à volta, né? E tem os seus desafios. E por isso que eu falo que o meu maior desafio sou eu. O meu maior desafio é eu assimilar rápido, entendeu? Ver o que é. Porque cada lugar você precisa você precisa se modular, né? O Saulo de Belo Horizonte não podia ser o mesmo. Eu não ia sair do lugar se eu fosse o Saulo de Belo Horizonte em São Paulo. E o Saulo de São Paulo precisava se modular para a pandemia, para Palmas, entendeu? E o mesmo Saulo não pode ser o mesmo, porque ali eu encontrei um outro contexto, uma outra realidade que precisava de mas eu estou acostumado a fazer isso, mas eu estou acostumado a fazer assim. Mas a realidade é outra, né? A realidade é outra. Então, quando você se depara com a realidade, você tem que começar, primeiro, encara aquela realidade, né? E ali isso treina a gente, isso coloca a gente no altar, né? Isso faz a gente pessoas melhores. Mas é um grande desafio, né? Um grande desafio. Cada lugar é um grande desafio. Com certeza. E o maior sempre é o de hoje. É verdade, Bispo. E é interessante o quanto o ministério nos guarda, né, Bispo? O senhor vê isso, assim, porque eu falo assim, gente, a gente não faz nada para Deus, é Deus que faz a gente. E cada desafio que Deus nos dá, Deus está trabalhando em nós, né? A gente acha que assim, eu tô dando para Deus. Eu não sei porque, assim, não tive tantos envios que o senhor teve, né? Nem chega perto. Mas São Paulo, o envio de Belo Horizonte para São Paulo, eu entendo claramente. Eu achei que eu estava fazendo algo para Deus, mas eu vi que Deus estava fazendo em mim e tudo que aconteceu foi Deus trabalhando em mim. Então, assim, o meu desafio para vir para cá era Deus falando, eu quero trabalhar em você em muitas coisas. Então, o ministério, ele nos guarda totalmente, né? É tudo que nós precisamos para a vida. Sim. É estar no ministério, porque é ele que nos guarda, nos protege, né? De nós mesmos, né? Exatamente. É a nossa proteção. Bom, contra nós mesmos. E eu acho que a gente já... vamos caminhando pro fim batemos aqui, o negócio é rápido, intenso. Nossa, tem tanta coisa. Aprendemos muito aqui, tenho certeza. Todo mundo tá assistindo, tá aprendendo demais. É inspirador ouvir, assim, é poderoso, muito bom. Eu amo ouvir, eu poderia ficar horas ouvindo o senhor falar, porque sempre inspira a gente na missão, no propósito, no chamado. E a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o senhor dissesse para elas, assim, algo do coração do senhor, que diante de tudo isso que o senhor viveu, já passou, o que essas pessoas precisam fazer, enfim... Deixa a mensagem para elas. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia e o mais ele fará. Amém. Entrega. Entrega a Deus. Hoje, a maioria das pessoas estão preocupadas e pensando que Deus pode fazer por elas. Então, você quer mesmo ver Deus fazendo na sua vida? Então, entregue-se a Ele. O seu nível de entrega vai definir o quanto Deus vai fazer na sua vida. Então, o que eu diria para você que está aqui agora com a gente, entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega mais a Deus. E você vai ver a glória dele na sua vida. Excelente. Muito bom. Bispo, privilégio. Obrigado por parar o seu tempo, por estar aqui. Realmente, igual a Renata falou, estar perto do senhor é assim... É inspiração mesmo. O Senhor nos leva a querer mais. Mais de Deus, entregar mais, buscar mais. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo, a gente agora, quem está vendo, ouvindo, né, pelo Spotify, pelo YouTube, tenho certeza que está sendo motivado por Deus. E eu quero deixar até uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu queria que você, agora, você que recebeu, que sentiu a Deus, o Espírito Santo de Deus falou com você, eu tenho certeza que você tem pessoas também que precisam disso. Então, eu quero te desafiar. Compartilha agora essa mensagem, manda para alguém, curte, já compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai falar muito ao coração, né? Porque tem muita gente que precisa. Igual falou comigo, falou com a Renata. Com certeza. Né? Foi maravilhoso aqui. Para encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados orarem. Então, para quem está nos assistindo, o senhor termina orando então para gente? Agora, só se for agora. Fecha os teus olhos, você que está conectado conosco agora, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso.
Obrigado pela vida, Senhor, dessas bispas apaixonadas, Renata e Gabriela. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor abençoe a casa, a família. Deus, e que o Senhor agora vá de encontro a esse coração que está conectado conosco. Que o Senhor quebre, Senhor, toda cegueira que há no entendimento. Que o Senhor dê luz, dê revelação do teu chamado, do teu propósito, da tua vontade, do teu querer para essa vida. Que o teu poder vá de encontro agora, enchendo de força, de vida, de esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Salve de palmas aí, Muito né? bom, gente. Estamos finalizados, então, aqui. Voltamos na próxima semana com mais Pode Claramente. Deus abençoe.